Oi, gente, quanto tempo! Quando acabar. Que saudade! Quanto tempo, gente! Que bom ver vocês de novo. Deu tempo, pelo menos, de colocar o Theo na live dele. Tá vendo? Tudo tem um propósito. Esses 5 minutinhos me salvam, vocês nem imaginam. Vamos recebendo as pessoas aqui para dar continuidade, não, dar início à nossa aula de psicologia do trânsito. Opa, psicologia escolar. Estágio em psicologia escolar. A professora fica doida, gente. É muito simples ficar doida nessa altura do campeonato. Professora, Oi, Mariluce. eu queria ter te perguntado na aula do trânsito e acabou que passou. Pois não. Você pediu para a gente fazer um resumo na aula de psicologia do trânsito, só que a senhora ainda não abriu o acesso, né? Não, ainda não, porque eu estou tentando organizar o AVA. Agora que Tá. a disciplina de trânsito está organizadinha, eu vou conseguir abrir essa semana esse acesso para vocês inserirem um resumo lá, Beleza, então. tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Pessoal, hoje nós vamos começar a falar dentro do estágio de psicologia escolar, dentro da atuação nesse campo, quais são as possibilidades de contribuição da psicologia. Porque conforme a gente já conversou e citamos os artigos das aulas anteriores, era necessário a gente conversar sobre aquilo antes para desmistificar um pouco o trabalho do psicólogo escolar, que sempre foi muito identificado de maneira equivocada como aquela portinha de atendimento clínico na escola. Então, de maneira alguma, quem faz estágio comigo em psicologia escolar pode pensar que o psicólogo vai ter essa portinha lá na escola para atender as pessoas. O trabalho do psicólogo escolar é até um pouco animado, é dinâmico, chega a ser um pouco cansativo fisicamente, vocês acreditam? Porque o psicólogo escolar ele não para, ele não fica dentro dessa salinha. Pelo contrário, cada hora ele está num lugar. É difícil de localizar, tem que ser difícil de localizar o psicólogo escolar dentro da escola, porque você chega lá para procurar esse psicólogo para fazer uma entrevista com ele, onde que ele está? Ixi, tem que procurar, porque cada hora ele está num lugar. A resposta mais legal seria essa. Tem dia que ele está na sala dos professores, tem dia que ele está na sala de aula de tal série, outro dia ele está em tal série, outro dia ele está fazendo uma dinâmica com os colaboradores da escola. Então, o trabalho do psicólogo escolar, ele deve ser muito dinâmico. Aí, eu postei para vocês no liceu, desde o início do semestre, o manual da psicologia escolar. E dentro desse manual, além de falar do papel do psicólogo escolar, está falando dos diversos focos de intervenção. Então, a nossa aula de hoje, nós vamos falar do primeiro foco de intervenção que está sugerido no nosso plano de ensino, que é o nível administrativo e o corpo docente. Antes de eu mostrar para vocês, eu vou perguntar. Deixa eu inverter aqui um pouquinho. Antes de eu mostrar, né, o texto, não sei se vocês já tiveram acesso ao texto, já deram uma olhadinha, mas eu acho muito mais legal começar a partir do que vocês entendem, a partir da ideia que vocês fazem. Que tipo de trabalho o psicólogo na escola pode desenvolver com os colaboradores administrativos? O que vocês acham? Professor, eu acho que ele pode te dar uma orientação, né, psicológica de como administrar a escola por aí. Vamos lá, vamos ver o que o restante acha.
Eu vejo muito trabalho com colaboradores e com o corpo docente é mais relacionado à dinâmica de grupo que promove um melhor relacionamento entre a equipe do local de trabalho. E isso, dinâmica de grupo é uma das ferramentas, né? Uma das estratégias que o psicólogo pode utilizar nos encontros que ele terá com esses colaboradores. Mas trabalhar essas relações é um dos papéis, sim, do psicólogo escolar. Que mais? Quem mais tem alguma ideia diferente? Orientar em como esse pessoal vai lidar com os pais também? Sim, pode também orientar a respeito disso. Mais alguma ideia? Eu acho que você até comentou que é principalmente em salas de alfabetização, o psicólogo trabalha em conjunto com o professor sobre organizar a sala, todo esse Sim, com os papel. professores nesse sentido, de organizar a sala e com os colaboradores administrativos. Vamos pensar primeiro, quem são os colaboradores administrativos de uma escola? Quem são, gente? Secretária. A secretária, se a escola tiver uma recepcionista, Recepcionista, o segurança, segurança, até o pessoal da faxina. até Ou o pessoal não? da faxina. Né? Eu acho que Verdade. inclui. Sim, todo mundo. Todo mundo que faz parte da folha de pagamento de uma escola e que não é professor. Quem não tem o título de professor, quem não atua como professor e trabalha numa escola, é considerado um colaborador administrativo. Até a merendeira, até a pessoa que trabalha com a merenda. Então, assim, a gente percebe que os focos são muitos. A mesma demanda que a merendeira tem, a mesma demanda não, a demanda que a merendeira tem é diferente da demanda que a secretária tem. A demanda que a diretora, a coordenadora tem é diferente da demanda do segurança. Mas eles têm algo em comum. Eles trabalham na mesma instituição. Então, a gente vai trabalhar essa instituição. E vamos ver então agora quais são as possibilidades de atuação do psicólogo escolar. Vamos para a prática. Cadê o manual? Manual de Psicologia Escolar. Os focos de intervenção. Hoje nós vamos falar do nível administrativo e do campo docente. Primeiro, a gente tem que pensar que o psicólogo escolar, ele atua dentro de uma equipe multiprofissional, uma equipe multidisciplinar. E que o principal trabalho do psicólogo escolar é ser um mediador. Ele vai sempre mediar essas relações. E também ele deve oferecer, deixa eu admitir as pessoas que estão pedindo aqui. Ele deve oferecer informações, ele deve oferecer alternativas, soluções para os diversos questionamentos que esses colaboradores têm. Então, uma tia da merenda pode estar preocupada com uma criança que não come ou uma criança que está comendo muito, e ela pode pedir ajuda da psicóloga escolar a respeito disso. Aí a psicóloga escolar pode sentar com a moça que faz a merenda, com a tia da merenda, que a gente tem mania de chamar de tia, né? Mas é a senhora que é a merendeira da escola. Algumas escolas têm nutricionista, pode-se fazer uma pequena reunião. Eu posso levar artigo científico, eu posso levar material de pesquisa para essas pessoas. Quando eu chegar lá no docente, eu vou falar sobre isso. O docente vem me reclamar que ele tem um aluno que está distraído, que ele acha que tem TDAH, mas a mãe não quer levar para fazer uma consulta, a mãe é muito resistente a essa possibilidade. Aí, o que eu vou fazer? Nós vamos forçar a mãe a levar a criança? Não, eu vou trazer um artigo sobre TDAH para a professora.
Que tipo de estratégia ela pode usar dentro de sala de aula para melhorar a aprendizagem dessa criança? Então, eu não tenho que ser, o psicólogo escolar não tem que ser o dono do saber, o detentor do conhecimento total. A gente tem direito de dizer, eu não sei. A gente pode ter humildade de falar, olha, eu não sei, mas vamos pesquisar junto a respeito desse assunto? Então, nós temos que ser braço direito de todo mundo dentro da escola. Por isso que eu falei que não tem jeito do psicólogo escolar ficar quietinho dentro de uma sala. Cada hora ele está conversando com uma pessoa diferente dentro da escola. E para ele ser aceito dessa forma dentro da escola, ele não tem que chegar impondo ideias. Ele tem que chegar tentando fazer parte da equipe, tentando ser acolhido. E para ele ser acolhido, gente, ele não pode chegar na primeira semana de aula, as crianças estão chegando, aí chega o psicólogo escolar, em cima do salto, bolsa linda, brinco lindo, cabelo arrumado, e vai falar, nossa, não fez um mural de boas-vindas? Nossa, na sua sala não tem um cartaz de aniversariantes? Nossa, sua sala isso? Não, eu tenho que estar lá antes. No mês de planejamento, o psicólogo já tem que estar junto, já tem que participar do planejamento para esperar esses alunos chegar. Tem que ir mesmo, junto com o professor, fazer um mural, pregar coisa na parede. Porque se a gente não fizer isso, não que isso seja nosso papel, exatamente, mas se a gente não fizer isso, a gente não conquista espaço dentro da escola, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso, conquistar espaço e fazer as pessoas entender qual que é o papel do psicólogo escolar de verdade, não com essa ideia, esse mito que o psicólogo escolar só resolve problema de aprendizagem e se for para trabalhar com o pessoal da administração é só para resolver problema pessoal. Ah, eu tô com um problema na minha casa, meu marido me bateu, e aí vai lá conversar com a psicóloga, ela tá aqui para isso. Não, eu posso até ajudar essa pessoa, encaminhá-la para um atendimento, mas o papel do psicólogo escolar não é ouvir chororô de todo mundo que trabalha na escola. Não é esse o nosso papel. Aqui nessa página do manual tem algumas indicações, portanto, de quais seriam as possibilidades de intervenção do psicólogo escolar. Primeira coisa, olha só, isso é sério. Apoio à elaboração do projeto político-pedagógico, interação com a equipe pedagógica, definição de concepções políticos pedagógicas e participação em processos decisórios. Ou seja, o psicólogo tem que ser acolhido pela equipe diretora, pela equipe gestora da escola. Por quê? Porque ele tem que participar de decisões importantes, ele tem que conhecer o projeto político-pedagógico. Se a escola, para ela começar a funcionar, gente, toda a escola tem que ter um PPP, que é um projeto político-pedagógico. Toda a escola, para começar a funcionar, tem que ter. Para um psicólogo trabalhar numa escola, uma das primeiras coisas que ele deve pedir é para olhar o PPP. Eu queria dar uma olhadinha no projeto político da escola. Primeiro para eu não andar contra as regras e os projetos que já foram colocados ali. Segundo, eu tenho que me inteirar da política da escola. Então, existem alguns que são macro, que são definidos pelo MEC, mas alguns são micro, são bem específicos de cada escola, de cada vivência, de cada cultura. Então, eu preciso estar ciente desse PPP, eu preciso estar inteirada desse documento. Outra coisa, eu preciso elaborar projetos em conjunto com toda a equipe da escola. Quando que eu vou fazer isso? No mês de planejamento, no mês de janeiro, geralmente tem uma semana, 2 de planejamento, antes de começarem as aulas. Às vezes, antes de terminar o ano, para o próximo ano, vamos planejar tal ação. E aí a gente coloca como ideia e elabora, junto com a equipe escolar, um projeto. Deixa eu dar uma ideia, um exemplo para vocês, para ficar bem prático. O que seria um projeto em comum com toda a equipe da escola? A psicóloga escolar pode propor, esse ano nós vamos trabalhar valores. Valores importantes para o desenvolvimento de uma criança, para desenvolver inclusive a cidadania,
desenvolver a personalidade de maneira saudável. E aí são valores. A gente pode escolher 10 valores e aplicar um valor por mês. Então, o projeto é macro, é com a equipe inteira da escola. Só que aí os professores vão replicar esse projeto em sala de aula. Eu vou ajudar cada professor com a sua salinha dentro daquela idade específica a lidar com esse valor. Então, que valores que eu estou falando? A gente pode trabalhar respeito, solidariedade, amizade, honestidade, que mais? Amor, empatia. A gente pode trabalhar vários valores. E aí eu posso dizer que cada mês específico nós vamos trabalhar um deles. E aí cada salinha vai apresentar um produto desse projeto. Então, de repente, na hora do recreio, uma salinha pode fazer um teatrinho. No dia da família, outra salinha pode apresentar outra ação. Pode-se promover uma ação extra muros, pode fazer um trabalho junto à comunidade, de repente no valor solidariedade, a escola pode fazer uma ação macro. Então é um projeto que tem que ser bem elaborado, bem estruturado antes de começar as aulas. Não é aquela coisa assim de bater na cabeça e falar assim, vamos começar amanhã a fazer um projeto de valores? Vamos trabalhar cada dia uma coisa? Não é assim não, tem que ter todos os objetivos específicos de cada projeto, as estratégias, a metodologia que será utilizada, o que cada professor vai fazer dentro da sua sala de aula. E o psicólogo escolar, ele vai dar subsídio, tanto subsídio teórico, quanto também apoio prático para cada professor. Então, elaborar projetos em conjunto com toda a equipe faz parte do trabalho do psicólogo escolar. Eu não sei se vocês já pararam para pensar o tanto que é difícil hoje em dia ter uma festa do Dia das Mães e uma festa do Dia dos Pais na escola. Um psicólogo escolar pode trabalhar, inclusive, com essa temática. Eu já vi escolas que pararam de ter Dia das Mães e Dia dos Pais e tem o Dia da Família. Por quê, gente? Por que é difícil trabalhar Dia dos Pais e Dia das Mães? Muitos casais separados, não são todas crianças que têm pai e mãe em casa. Às vezes acontece também uma exceção, assim, não é regra, mas acontece de uma criança ter perdido um dos pais, né? Um dos pais ter falecido. Hoje em dia a gente tem um modelo do casal homoafetivo. E como é que seria isso para a comunidade escolar? É lógico que precisa fazer um processo de aceitação, mas isso também pode desencadear outras problemáticas, tanto para esse casal, quanto para o restante da escola. Então, se a gente faz um dia da família, vem cada um com a sua família, com a estrutura que tem de família. É a mãe, é o padrasto, é o pai e a madrasta, ou é 2 pais, ou 2 mães, ou a criança que é criada pela avó. Então, a estrutura de uma festa de Dia das Mães é um projeto que pode também passar pela psicóloga escolar para ela auxiliar nessa elaboração dessa festa. Por quê? Porque hoje em dia a gente sabe que a estrutura familiar mudou, ela passou por mudanças. Alguém quer falar alguma coisa? Parece que eu escutei um barulhinho. Não? Vocês estão tão caladinhos, meu Deus do céu. Deixa eu continuar aqui. Realização de um diagnóstico institucional. Gente, a primeira coisa que um psicólogo tem que fazer para começar a trabalhar, antes de começar o ano letivo, é fazer um diagnóstico institucional. Como que faz esse diagnóstico? Ele é bem complexo, seria mais de uma aula para eu explicar, montar um diagnóstico, mas passando assim bem, sem detalhes, bem uma estrutura bem básica, seria observar a escola, identificar quais são os pontos fortes e os pontos fracos, e aí eu vou implementar ações para melhorar os pontos fracos e outras ações para otimizar mais ainda os pontos fortes. Então, por exemplo, um ponto forte da escola seria o espaço que ela tem. Mas é um espaço inutilizado. Às vezes a escola é muito grande e está sendo
pouco utilizada. Eu posso propor alguns projetos baseados nesse diagnóstico institucional, tipo uma aula extraturno, a escola fica fechada durante a tarde toda, só funciona de manhã. Olha que desperdício de espaço. Vamos trabalhar com a comunidade carente? A ABB fez isso. O clube da ABB funcionava apenas nos finais de semana para acolher os sócios para o lazer. Só que aí os gestores perceberam isso, que é uma estrutura cara e grande, que poderia ser oferecida de uma maneira mais de qualidade para a comunidade. Então, ao invés do clube ficar fechado a semana toda e só fim de semana funcionar para os sócios, tem o projeto ABB. Então, as crianças dos bairros carentes do entorno da ABB, crianças em estado de vulnerabilidade, são levadas para passar a tarde na ABB. Então, de manhã eles estão na escola, à tarde eles vão para a ABB. E aí o projeto oferece lazer, cultura, esporte, e o espaço deles está sendo bem utilizado. Então, isso é fruto de quê? De um diagnóstico institucional. Observou-se, viu que tinha aquela potencialidade e pensou assim, vamos melhorar, vamos otimizar essa potencialidade. E se a gente encontra um ponto fraco? Eu percebo através de um diagnóstico institucional que a escola tem como ponto fraco a segurança. Eu já tive estágio em algumas escolas que os meus estagiários entravam e saíam da escola e ninguém via. Eles entravam, ia lá para o meio do recreio, ficava com os alunos, fazia entrevista com o pessoal administrativo e ia embora e ninguém via. Isso é terrível, isso é sério, porque significa que qualquer pessoa pode entrar na escola a qualquer momento. Então, pode ser um traficante que entra para vender uma droga, pode ser um sequestrador que vai lá e pega um menino e ninguém fica sabendo onde que está esse menino. E todos esses dados que nós sabemos a respeito de violência e ausência de segurança. Então, se eu identifico como ponto fraco da escola a segurança, eu vou também propor atividades de melhoria para a segurança da escola. Gente, o psicólogo não vai trabalhar de engenheiro nem de pedreiro, de falar assim, vamos aumentar o muro, vamos comprar tijolo. Não é esse o projeto da psicologia escolar. O que nós vamos fazer? Eu posso fazer um projeto de identificação. Todo mundo vai fazer o próprio crachá, a gente dá um pedaço de papel, barbante, cartolina, canetinha. Cada criança faz seu crachá. Cada professor tem seu crachá. Só entra se tiver com crachá. As pessoas vão se dividir os horários para ficar na porta da escola. As crianças são ensinadas a identificar pessoas estranhas. Eu já vi um filme que quando entrava uma pessoa diferente na sala de aula, no pátio, as crianças todas apontavam o dedinho e ficavam estranho, estranho, estranho. Era o jeito que eles encontraram de identificar uma pessoa diferente na escola, que significava perigo. Então, esse exemplo de segurança na escola e tantos outros podem ser ações que, através de um diagnóstico institucional, a gente pode identificar e propor melhorias. Outro papel do psicólogo escolar junto ao corpo administrativo é colaborar em atividades organizacionais. Então, às vezes, posso participar de um processo de seleção? Posso. Eu sou psicóloga. Eu não estou na escola como psicólogo organizacional, mas eu posso ajudar a diretora a contratar uma nova secretária, a contratar um segurança. Eu posso fazer uma seleção? Posso. Eu posso fazer seleção desse profissional. O psicólogo escolar, ele pode intervir na situação de mediar conflitos, sem dúvida. Problemas de relacionamento existem em qualquer ambiente de trabalho. Onde tem pessoas, aparecem conflitos. Então, o psicólogo vai trabalhar com a mediação de conflitos, sim. Propor medidas para melhorar a qualidade acadêmica? Sim, se eu percebo que o ensino está fraco, tem gente falando, tal escola é melhor. Essa escola, o ensino está muito fraco. Não tem tarefa, tem pais reclamando que tem pouca tarefa, ou tem pais reclamando que tem muita tarefa, que as crianças estão exaustas. Sim, o psicólogo escolar pode propor medidas para melhorar a qualidade acadêmica.
A respeito de desenvolvimento dos professores, eu posso perceber que aqueles professores têm certas dificuldades, algumas habilidades precisam ser melhor desenvolvidas. Então, quando eu souber de uma palestra, de um congresso, de um treinamento, eu vou encaminhar esse professor para essa palestra, para esse congresso, para ele melhorar algumas habilidades. Por exemplo, uma professora que tem criança autista dentro de sala de aula e ela sabe pouquíssimo sobre o TEA. Quando tiver um congresso, quando tiver uma palestra, eu vou comunicar essa professora. Eu vou dizer para ela, vamos junto, vamos participar? Olha, inscrevi você para participar de tal curso. E eles adoram. Significa assim, eles estão recebendo ajuda. Eles gostam muito quando as pessoas se preocupam com o desenvolvimento deles. Apoiar iniciativas de qualidade de vida no trabalho. De repente, uma professora teve uma iniciativa ou um funcionário teve uma iniciativa de algum projeto. Eu tenho que apoiar, gente. É qualidade de vida no trabalho. Eu não vou boicotar a atividade de ninguém, pelo contrário, eu vou apoiar como psicólogo escolar. E por último, aqui dentro do nível administrativo, se for fazer alguma mudança no PPP, alguma mudança no projeto político-pedagógico, o psicólogo escolar pode e deve participar dessa elaboração desse novo documento ou da melhoria desse documento, inclusive direcionando a ideia de melhorar a comunicação com os pais. As características da população estudantil, elas mudam. O estudante de hoje é diferente do estudante de 10 anos atrás. Se eu percebo que esse PPP é de 2010, eu vou falar com essa diretora, eu vou falar, olha, a gente precisa fazer uma reforma no nosso PPP. Vamos dar uma reformulada, porque ele está bem antigo. Ele não atende, por exemplo, a respeito das redes sociais, do uso do celular dentro de sala de aula, se o aluno pode trazer algum objeto eletrônico, nem existia isso. Como é que vai estar no PPP? Então, a gente precisa reformular. Então, essas atividades são algumas das atividades que um psicólogo pode trabalhar no nível administrativo. Vocês sabiam disso? Vocês só lembraram? Vocês não sabiam e agora entenderam qual que é o trabalho do psicólogo junto com os colaboradores? Eu quero um feedback. Professora, deu para entender o aspecto desse trabalho, mas o que eu acho a maior dificuldade é na escola pública, se não me engano, pelo jeito, para mudar essa estrutura toda. Porque tem um contexto e tem um contexto financeiro. Aí, mexer de estrutura que está fixa, acho que até mesmo para poder botar em prática, demoraria um pouco de tempo. Sim. Mas eu fiquei curioso porque o tema que a senhora falou de todos, essa intervenção, eu gostei bastante. Obrigada, Anderson. Adriane, você nunca viu o quê? Principalmente escola pública, eu nunca vi psicólogo. Aqui em Anápolis tem 2 escolas que tem psicólogo. Aqui na Alexandrina, no Herta Laser, tem uma escola que tem um psicólogo contratado pelo governo. Essa contratação aconteceu por causa de problemas muito graves que estavam acontecendo na escola e eles perceberam essa necessidade e contrataram. Ainda não é uma psicóloga tempo integral na escola, ela vai acho que 2 vezes por semana na escola, não é o ideal. Como é que faz isso tudo 2 vezes por semana? Ela só está indo lá, por enquanto, fazer um serviço que a gente chama de bombeiro. Ela vai apagar incêndio, né? Ela só vai lá dar uma ajudadinha quando necessário, mas infelizmente não é o ideal. Mas, como eu disse para vocês em outras aulas, já tem um projeto aprovado e logo, logo a gente vai ter concurso público e vai ter psicólogo escolar em todas as escolas públicas. Então, acredito que é um nicho de trabalho enorme que tem para vocês que estão fazendo curso ainda. Assim que aparecer o concurso, é muito interessante para vocês começarem ou para vocês terem como parte da carreira profissional de vocês também, né? E tendo essa visão correta
do trabalho do psicólogo escolar e não aquela visão equivocada de clínica na escola. Bom, nesses últimos minutos que eu tenho, 10 agora desse link, se precisar mais uns 10 daqui a pouco, a gente tem que falar sobre o trabalho do psicólogo escolar com os professores. A gente estava falando até agora sobre a equipe administrativa. E com os professores? O que eu posso fazer em relação aos professores? Percebam as palavras que estão na frente de cada um das indicativas. Ó, apoio, suporte, promoção. Tá vendo que é muito, muito apoio? Que é muito, muito forte essa palavra? A principal função, o principal papel do psicólogo escolar junto aos docentes é a função de apoio e de suporte, em diversas vertentes. Mas o apoio é sempre a palavra principal. Primeira coisa, eu vou dar apoio dentro dos objetivos educacionais, dentro dos conteúdos e material didático. O que é esse apoio? Eu posso ajudar esse professor a escolher os livros que ele vai utilizar. Dentro do livro, dentro daquela matéria, daquela disciplina, eu posso dar ideias e apoiar esse professor na elaboração de aulas, metodologias novas, material didático. É para recortar? É para colar? É para fazer bichinho? Vamos apoiar, vamos sentar junto com a tesourinha ali e fazer junto com o professor esse material didático. Isso é apoio. E enquanto a gente está ali, gente, sentado junto com o professor, construindo um material didático com ele, trabalhando nessas pequenas coisinhas, surgem muitos assuntos. Ele vai me falar do aluno dele, ele vai me falar da relação dele com o diretor, ele vai me falar da relação dele com os pais. E nesse momento, é um momento de troca que eu posso usar esse momento também para conversar com esse professor sobre isso. Eu não sei se vocês já fizeram trabalho manual, mas o trabalho manual é interessante porque você trabalha com as mãos e ele é bem automático. E aí você fica livre com o pensamento e com a boca para falar de outras coisas. E aí rende bastante. Então eu estou ali trabalhando uma montagem, uma colagem, um mural para construir com esse professor e a gente está falando de TDAH, e eu estou dando explicações para esse professor, estou dando auxílio para esse professor em relação a esse tema, ou sobre o TEA, que é algo também novo, e que poucos professores, principalmente os mais antigos, têm conhecimento. Então, é um apoio, assim, de diversos... Associação livre, né? Muito... Lá vem o psicanalista. Nossa! Mas você tá contando aqui falando que vi na mente, né, não, professora? A gente está aproveitando o tempo que está fazendo construção daquele mural, daquele material pedagógico, para trabalhar aspectos emocionais, aspectos de conflitos que são necessários para aquele docente. Outra vertente é o apoio à articulação entre teoria e prática pedagógica. Então tá, eu preciso aplicar essa teoria de aprendizagem. Como que funciona isso na prática? E eu vou dar apoio para esse professor articular essa teoria e essa prática. Tem professor que é muito bitolado, que é muito metódico, já tem 10 anos, 15 anos que ele dá a mesma aula dentro de sala de aula. E a aula de ciências sobre a árvore. Eu vou falar para ele, ao invés de desenhar a árvore, raiz, caule, folhas e frutos, vamos lá para fora da sala de aula, vamos pôr a criançada debaixo da árvore, vamos levar papel para eles desenharem a árvore do jeito que eles estão vendo. Isso vai ser muito mais forte, isso vai ser um conteúdo muito mais aplicado se for na prática. Então, são coisas simples, que às vezes os professores estão tão cansados e tão bitolados. Gente, tem gente que vai falar assim, meu Deus, imensa psicóloga inventando moda, só para me dar trabalho. Tem professor que fala isso do psicólogo escolar? Tem. Mas na hora que precisa de ajuda, é atrás da gente que eles vêm correndo, sim. Então, nós não temos que ter receio em fazer sugestões. Eu não vou
mandar, eu não vou impor que a aula dele tem que ser debaixo da árvore, do jeito que eu acabei de exemplificar. Mas eu posso fazer uma sugestão, nada nos impede de fazer essas sugestões. Outra parte que o psicólogo escolar pode atuar junto aos docentes é dar um suporte prático, tanto para o resgate ou como para o reforço da autonomia do professor. Tem professores que podem estar cansados, tem professor que podem estar precisando de uma injeção de ânimo, de um reforço de motivação. Então, faz parte do trabalho do psicólogo escolar. E aí entra no que a Ana Luísa falou, daquela coisa da dinâmica de grupo, né? A gente pode fazer na sala dos professores uma dinâmica de grupo. O meu grupo de estágio supervisionado, no ano passado, estávamos num colégio, a gente fez atividades com alunos e com salas de aula durante o semestre quase todo. E no final do semestre tinha uma proposta no nosso projeto de trabalhar com os professores. E qual surpresa não foi a minha, de quando no final os alunos me deram um feedback de que a melhor oficina que eles mais gostaram foi a oficina que foi feita com os professores. Gente, foi 20 minutos, foi o horário do recreio dos professores, eles estavam tomando café, lanchando, conversando. A gente perguntou para a coordenação se podia entrar e fazer uma dinâmica com eles. E foi autorizado. E a dinâmica foi tão rica. Teve professor que chorou, teve professor que agradeceu, teve professor abraçando professor abraçando estagiário. Foi uma troca, foi uma experiência muito rica. Todo mundo é carente, todo mundo precisa de atenção, precisa de cuidado. Então, a dinâmica é tão simples. Olha, eu vou contar rapidinho para vocês como que ela era. As meninas fizeram com muito capricho, meu grupo era só de mulheres. Por isso que eu tô falando, por isso que eu tô falando as meninas, tá? Não é porque eu tô sendo pejorativa, não. Fizeram vidrinhos pequenininhos assim, em formato de vidrinho de remédio, e encheu de jujuba. E cada rótulo, colocamos rótulo como se fosse remédio, um rótulo como se fosse um produto de farmácia mesmo. Para que serve, indicação, contraindicação, posologia, tudo escritinho. E o nome desses remédios eram coisas que a gente sabe que o professor precisa. Então, tinha sabedoria, motivação, paciência, amor. Tinham vários temas nesses livrinhos. E a gente colocou todos, e eles eram todos bem repetidos, assim, tinha uma quantidade para todo mundo que quisesse. E a gente colocou esses vidrinhos sobre a mesa e falou assim, que para eles fazerem de conta que estavam indo na farmácia comprar o que está precisando. E eles podiam pegar quantos vidrinhos eles quisessem. E depois a gente ia conversar sobre esses remédios que eles estavam precisando. E aí cada um pegou mais de um vidrinho e depois cada um foi conversar sobre o que mais estava precisando. E a professora que falou que estava precisando de motivação, ela chorou tanto porque ela disse que está tão cansada, que estava tão desmotivada, mas que aquilo ali tinha dado uma injeção de ânimo para a vida dela. A outra abraçou e teve uma que falou que precisava que tinha muito amor, que ela pegou o vidrinho do amor, mas que ela tinha muito amor em sala de aula, que ela acha que é muito importante dar aula com amor. E assim foi uma troca muito rica e os alunos gostaram muito dessa dinâmica que a gente realizou na escola, junto com os professores. Faltam 2 itens, eu estou faltando poucos segundos para acabar esse link. Assim que cair, a gente volta no mesmo e eu termino esses 2 itens que estão faltando para a aula de hoje. Tá ok?